Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com a nossa aula sobre o Ministério da Lei ou Ministério da Morte, né? E comparando com o Ministério da Nova Aliança, ou seja, o Ministério de vida e paz e alegria no Espírito Santo, a Nova Aliança. Hoje, aquele que está em Cristo tem que ser o ministro da Nova Aliança. Não podemos, como eu falei ontem, lembra? Misturar a velha aliança com a nova. A Nova Aliança é a realidade de quê? Da velha aliança. Aquilo eram sombras de bens vindouros, eram sombras. Os bens vindouros já chegaram, quando Jesus veio trazer, né, a realidade daqueles rituais, daqueles símbolos. Enfim, hoje nós temos que ser ministros do Espírito, ministros de Espírito e vida. Hoje, como eu disse na primeira ou segunda ou terceira aula, já nem me lembro, já, né? Aula 3, 4 ou 5. Hoje nós vivemos pela confissão daquilo que Jesus fez durante o tempo do seu ministério. Depois da ressurreição, o corpo glorificado, nós vivemos não por rituais, mas o que está escrito, que Jesus fez, nós cremos no coração, a palavra vem no nosso espírito, vem ao nosso coração e nós confessamos aquilo que Jesus fez. Isto é o ministro da Nova Aliança. Ontem eu estava falando, de Gálatas capítulo 2, de 1 a 6, quando Paulo diz que depois de 14 anos Deus falou com que ele tivesse que voltar. Eu estou só resumindo rapidamente, porque eu vou usar alguns outros versículos que eu não mencionei ontem. E ele diz: subi em obediência a uma revelação, e teve lá com os apóstolos, nós vamos ver quem estava lá, e expus o evangelho que prego entre os gentios, não é o evangelho para os judeus. E Tito estava com ele também, estava comigo, Tito que era grego, e o que acontecia era que aqueles apóstolos, que eram os irmãos em Cristo, eles queriam forçar a todo cristão a ser circuncidado, ou seja, praticar as obras do judaísmo. E Paulo diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir, nos levar à escravidão, E ele diz: olha, eu não fiquei ali nem por uma hora, não adianta, porque eles não me acrescentaram nada. Pelo contrário, Paulo chegou a dizer: eu quero que a verdade do evangelho permaneça entre vocês, e essa é a verdade, ponto final. Na verdade, quando Paulo diz: puxa, mas Paulo chamou Pedro e Tiago e os outros apóstolos de falsos irmãos, quando ele chama, porque nós lemos no início, ele disse, os falsos irmãos, ele estava se referindo a esses irmãos que estavam lá em Jerusalém, quando ele foi, junto com os apóstolos. Por que eles eram falsos? Porque eles não seguiam e nem pregavam a revelação da graça de Deus, mas eles pregavam apenas judaísmo. Então Paulo disse: não, vocês são falsos irmãos porque estão vivendo ainda debaixo dos rituais, das sombras, dos bens vindouros. Agora, na aula de hoje, eu vou ler agora o versículo 13 e 14 de Gálatas 2. É porque a gente não teve tempo na aula passada, eu li até o 6, eu vou ler agora versículo 13 e versículo 14, e você vai entender, porque o pensamento continuou, tá? Ele diz assim: e também os demais judeus dissimularam. Você sabe o que significa essa palavra dissimular? Fulano é dissimulado.
significa deturpar, significa disfarçar. Ou seja, nós vamos ver. Então, é só para você entender o que é a palavra. Vou repetir de novo. E também os demais judeus deturparam, dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo tá escrevendo, né? Agora, olha o que ele diz, Paulo. Quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Ele falou, peraí. Eles estão dissimulando, eles estão deturpando, eles estão misturando, né? Quando eu vi que eles estavam deturpando, dissimulando a verdade do Evangelho, ele disse para Pedro, na presença de todos. Você tem que imaginar essa cena. Paulo, eu acho, provavelmente ele levantou a mão, pelas características dele, ele disse, Pedro, na presença de todo mundo, para que ficasse bem claro, porque não era uma questão de má educação ou de falta disso e disso, aquilo, não. É porque o que estava em jogo ali é o seguinte, né? A igreja primitiva, tinham muitos judeus, outros que não eram. Paulo estava determinando que se o judaísmo continuasse a entrar dentro lá da igreja primitiva, do cristianismo, iam misturar, e com tudo isso até hoje, a coisa continua. Mas isso já foi profetizado por Paulo. Ele disse que lobos vorazes iam entrar com doutrinas e tal, impondo isso, aquilo. Não, é como ele disse lá no início do capítulo, né, de 2, de 1 a 6, ele disse, olha, não vem colocar fardo de judaísmo aqui, não. Eu tenho liberdade no espírito. Essa mensagem, Paulo disse, eu sou apóstolo para os gentios. Os judeus que pratiquem o que eles têm que praticar, cada um fica na sua. Mas quando ele viu que Pedro estava exigindo, Cefas, né, que é o próprio, quando ele estava exigindo que os irmãos se fossem circuncidados, guardassem os rituais judaicos, Paulo disse, eu não vou admitir isso. Então ele disse a Pedro na presença de todos. Estou lendo o versículo 13 e agora o 14. Tipo, Pedro, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nossa, Paulo pegou duro, pegou pesado aqui. Ou seja, por que eles estavam dissimulando ou disfarçando? Ou seja, eles que viviam sob a lei queriam reduzir a escravidão àqueles que estavam vivendo conforme a graça de Deus. Eles estavam na graça, mas Pedro queria que eles voltassem novamente aos rituais da lei. Quando Paulo estava dizendo, a nossa liberdade, o nosso ministério é de espírito e vida. Vocês têm que viver pela graça de Deus. Quando ele disse, esse é o âmago do negócio, quando ele disse, olha, vocês são falsos irmãos, ele não estava se referindo aqui a falso no sentido da experiência deles como cristãos. Tem que entender isso. Ele estava dizendo, vocês são falsos quanto à doutrina que ensinam de misturar, entendeu? Isso tem que entender que esse falso aqui não era com relação à conversão deles, mas com relação à doutrina que eles pregavam. Hoje em dia tem muitos pastores que pregam, são falsos irmãos, se a gente chamasse assim, nossa, eles misturam coisas do Velho Testamento, criam rituais, filosofia, isso é falso, ou seja, uma coisa falsa é aquela que não é autêntica. Por isso Paulo disse, não,
A graça de Deus, o ministério da nova aliança, agora é assim, é impecável. Então, qualquer pessoa que prega, qualquer ministro, qualquer líder que prega judaísmos, rituais judaicos, e impor a nós, gentios da Igreja de Jesus Cristo, alguma coisa, acrescentar alguma coisa, é falso. Então são falsos irmãos por causa da conversão. Paulo enfatizava que não era pela obra, pelo ritual, que a gente era justificado, ou seja, sem culpa, mas sim pela fé que nós recebemos de Deus no nosso espírito. Por isso, quando ele falava isso, incomodava muito aqueles líderes, aqueles homens da lei. Eles ficavam incomodados. Não, nós temos que fazer como Moisés fazia, como Abraão e tal. Nós somos filhos de Abraão e Moisés é o nosso líder e tem o Torá e tal, isso, aquilo. Ei, mas eu disse que na nova aliança nós não vamos ignorar. Só que não é um ritual. Tem que ser transformado em espírito de vida. Aliás, ele entendia muito bem esse tipo de escravidão, porque no passado, Paulo era obrigado, como judeu, ele tinha que jejuar. Hoje em dia, por exemplo, muitos cristãos falam, não, de vez em quando eu faço um jejum disso, aquilo. Ei, a lei dizia que um judeu tinha que jejuar 2 vezes por semana. E quem não fizesse isso não estava cumprindo a lei. Se não me engano, era segunda e quinta. Mas hoje não, a gente... você está pegando um fermento velho, misturando na massa nova, e a coisa vai ficar meio fedorenta. E aliás, o pastor é contra jejum? Eu não sou contra absolutamente nada. Eu sou a favor de que você leia a palavra, interprete, e qualquer coisa que você fizer, pode ser mas esse ritual é bíblico. Calma lá. Se você copia apenas o ritual e não a vida que está por detrás disso, pode jogar fora. É fermento velho. Vai ter gosto amargo. Outra coisa, quantos irmãos falam, pastor, eu encontrei outro dia uma irmã no shopping. Irmã, tudo bem? Então, e ela disse, vamos tomar um café, vamos comer. Não posso, estou jejuando. Jesus disse, quando jejuardes, você vai para o shopping ou vai fazer isso aqui, se você vai se recolher para ficar diante do Senhor, isso aí. Bem, como eu disse, a minha função não é acusar ninguém. Mas entenda, Paulo disse, não, eu entendo, eu tinha que jejuar, eu tinha que raspar a cabeça, eu tinha que jogar cinza. Gente, hoje nós temos o Senhor dentro de nós. Enfim, eu não ia ler o texto para não gastar muito tempo, que eu quero continuar em Gálatas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, quando ele teve acesso à revelação da graça de Deus, e ele foi entendendo que aquilo era sombra e tinha que se tornar em realidade, ele diz, olha, eu vou confessar aqui, ingloriamente eu confesso que fiz muitas coisas e que hoje eu não faria. Por quê? Quando a gente não tem a revelação da verdade, né? E a revelação sempre tem que ser feita pelo Velho Testamento. Eu não estou anulando nada do Velho Testamento. Só estou dizendo que você tem que fazer uma transposição e dizendo, a circuncisão era na carne, eu também tenho que ser circuncidado. É o sinal de que eu estou em aliança com o Senhor. Agora é no meu espírito. Ele vem, morreu... Como? Como é que eu fui circuncidado no coração? Jesus foi cortado na cruz. Então, ele é minha. Essa é a verdadeira circuncisão. A circuncisão que foi feita de Abraão, Moisés, o povo de Israel, sabe o que era? Era só um sinal. A realidade é agora. É no coração, é no espírito. E assim com todos os rituais. Muito bem, vamos lá. Gálatas capítulo 4... Vamos botar aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 15 a 17. Vou botar aqui, Gálatas 4, de 15 a 17. O texto continua, a carta inteira de Gálatas, eu deveria pregar isso numa aula só que ia durar 20 horas.
Mas a gente vai picado. Ele estava no 2, falou isso. Agora ele continua no capítulo 4 novamente. Vamos ver aqui. O papo é o mesmo. Olha só. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancados os vossos próprios olhos para mos dar. Olha, você vai entender o contexto aqui. Olha o que Paulo diz. Ele está escrevendo para os Gálatas, né? E a igreja da Galácia lá, eles estavam sofrendo a pressão do judaísmo, dizendo que eles tinham que fazer a mesma coisa, tinham isso e aquilo. Por causa disso, esses irmãos estavam o quê? Estavam dizendo, nós temos que ser circuncidados na carne, vamos guardar as festas, as luas, vamos fazer os rituais e tal. Então, Paulo escreveu dizendo, peraí, que evangelho? Bom, deixa eu ler que você vai entender melhor. Paulo diz, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Quem eram? Era o judaísmo, a influência judaica, ficavam obsequiados, dizendo, por favor, eles estavam, vamos falar em bem português, eles estavam assim, influenciando os irmãos, puxando o saco, dizendo, não, vem para o nosso lado, não ouça o que Paulo está falando. Paulo disse, ora, vocês que foram gerados, ele chega a dizer mais adiante, vocês foram gerados pelo meu ministério, vocês receberam a graça de Deus e agora vocês estão querendo ficar do lado deles, obsequiando, né? E sendo meus inimigos. Porque eu falo a verdade, não é assim? Aí ele diz, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Se você pega o texto, olha, o que Paulo está falando? Que esses falsos irmãos queriam que os cristãos convertidos não ouvissem mais a mensagem da graça de Deus, mas que eles voltassem para o zelo deles, aquele zelo religioso do judaísmo. E é isso que eles queriam, em favor deles. Eu vou dar um outro exemplo. Porque, olha, muita gente fica assim, pastor Júlio fala isso, mas me prova na Bíblia. Eu estou dizendo, olha, que Paulo está falando. Aconteceu mais um caso. Tem vários casos na Bíblia. Então eu vou ler agora Atos capítulo 18, de 26 a 28. Atos, não é isso? 18, de 26 a 28. 18, de 26 a 28. Você tem que ler texto, comparar textos, mostrar, porque muitas pessoas chegam, eu não concordo. Eu sei que vai chover e-mail dizendo, não, o irmão está errado, tal, isso, aquilo. Mas ninguém usa nenhum texto da Bíblia. Não explicam nem justificam esses textos. Chegar a dizer, não creio, não concordo, não é assim. Mas chega, olha, eu não concordo porque está escrito assim, tal, isso, aquilo. As pessoas não fazem isso. Mesmo porque elas pegam versículos soltos, fora do contexto, e criam qualquer opinião que a mente humana, né, raciocina e não pode. Enfim, como nós estamos estudando, como eu disse, eu não quero ofender a ninguém, cada um faz o que quiser. Eu te dou a liberdade e de você crer como você quiser. Paulo diz, cada um anda conforme alcançou. Agora, não vem exigir, como o irmão falou, não, o irmão está errado, o irmão tem que refazer alguns estudos. Não existe, por exemplo, alguém falou, hiena de fogo, imagina. Ei, ele disse que é absurdo. O outro me diz, não, nós perdemos a salvação, sim, temos que andar direito, senão Deus tira e usou
alguns textos e versículos completamente fora do contexto. Então, eu não dou aula aqui para competir com ninguém, para condenar os irmãos. São irmãos em Cristo. Por que que nós estamos... Hoje, que aula é essa? 29, não é isso? 29 aulas para explicar, dando a volta na Bíblia inteira, para explicar o quê? Que, na verdade... temos que analisar cada passo em que Paulo fala dessa situação. É o que eu estou fazendo. Vamos ver agora, então. Atos 18, de 26 a 28. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Espera aí, eu tenho que explicar o que está acontecendo aqui, viu? Ele aqui era Apolo, era um judeu, o cara entendia de tudo de Velho Testamento. Ele era um cara que a Velha Aliança ele sabia de cor, ok? Então ele começou a falar na sinagoga e tal, isso aqui. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, né? Depois que eles ouviram, Priscila e Áquila, que eram, você deve saber, eram discípulos diretos de Paulo, quando faziam aqueles talites, as tendas, que tem pessoas que pensam que as tendas eram tendas igual tenda de camping, né? Não, era o talite. Paulo ganhava dinheiro nas horas vagas, eles teciam, né, aquela máquina de tear, naquela época era assim. Então eles faziam os talites, vendiam para os judeus e ele vivia disso no ministério dele. Então, Priscila e Áquila faziam também. Então, eles eram um casal que conheceu Paulo em Roma, tanto que Paulo, quando foi a Roma, a igreja era na casa desse casal. Então, eles conversavam muito com Paulo e Paulo começou a falar da revelação da graça de Deus. Eles disseram, uau! Eles assimilaram tudo que Paulo falou. Então, nesse contexto, esse casal, Priscila e Áquila, estava ouvindo Apolo na sinagoga, falando do judaísmo e tal. Quando ele terminou de falar, a gente vê aqui, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. O que eles fizeram? Ele disse, olha, o irmão Apolo, isso tudo aconteceu, porque ele estava só no judaísmo puramente. Aí eles começaram a falar das revelações que o casal tinha aprendido com Paulo e expuseram o caminho de Deus, como é que era agora a graça de Deus, expuseram tudo. Ponto. Querendo ele percorrer a Caia, aí né, o Apolo foi para lá, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Agora ele foi iluminado, eles chamaram a parte e disseram, olha, a graça de Deus é isso, tal, tal. E ele disse, olha, eu estou indo para cá. Então escreveram aos irmãos para que eles recebessem, né, o Apolo. Continuando no texto diz, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam o quê? Crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então ele foi iluminado. Interessante isso, né? E a doutrina da graça de Deus foi apresentada a Apolo através da revelação do que Paulo tinha dado para eles. Eu vou usar aqui mais um texto. Tem muita, olha, quem lê as cartas de Paulo, as epístolas, vai ver que ele sempre estava confrontando essas situações de misturar judaísmo com a igreja, o cristianismo, a igreja de Jesus, a graça de Deus, a velha aliança nova. Eu vou usar no livro de Tito,
Pega aí na sua Bíblia, é uma página e meia. Tito, deixa eu pegar aqui. Capítulo 1, logo no primeiro capítulo, versículo 10 e versículo 11. Tito 1, 10 e 11. Vamos ver, né? Paulo, Epístola de Tito. Porque existem muitos insubordinados, palradores. Tem certas traduções, né, que por isso que eu gosto muitas vezes de pegar a tradução da linguagem mais moderna. Mas tudo bem, vamos ficar com essa mesmo. Existem muitos insubordinados, palradores, ou seja, tagarelas, frívolos, que falam coisas sem importância e enganadores. Grifa isso aqui agora. Especialmente os da circuncisão. Nossa, eu não sei se você está entendendo. Eu estou tentando falar várias coisas bem devagar para que ninguém creia. Não, eu não estou falando nada. Tudo que eu estou falando é o que está escrito na palavra. Palradores, falam coisas sem importância. Mas quem são esses? São especialmente os da circuncisão, os que jogam o judaísmo. E diz aqui, é preciso fazê-los o quê? Calar. Não pode. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Que é isso? Dinheiro. Especialmente os da circuncisão, não é essa frase? Quem eram esses? Eram os que viviam debaixo da lei. E que Paulo chama de palradores frívolos. Ou seja, tagarelas que falam coisas sem importância alguma. Bem, nós temos 4 minutos. O que eu quero dizer para você da Nova Aliança, nós cremos que a nossa suficiência, ela vem diretamente de Deus, através do Espírito Santo, usando a palavra, seja o Velho ou o Novo Testamento. E isso tem que se transformar em espírito e vida. Não é seguir um ritual. Eu quero insistir nisso. Não é praticar qualquer ato religioso, não. Para terminar, só para terminar mesmo, que tem 3 minutos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, eu só vou usar esse aqui, tá? Porque está tudo dentro do contexto. Paulo diz assim, ele terminando essa carta, essa frase resume em qualquer carta que ele estivesse escrevendo. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, eu sou... O que é graça de Deus? É a vida de Deus. A graça de Deus é Jesus, é uma pessoa. Não é uma doutrina. Ah, você conhece a doutrina da graça? Essa frase não está certa. Eu fui salvo por graça? Fui. Por uma doutrina? Não. O que é graça? Eu fui salvo por Jesus. Jesus foi a graça, ele se deu por nós. É o dom de Deus que eu não merecia. Eu não recebi uma doutrina. Eu recebi a vida de uma pessoa, que foi a graça de Deus. Então Paulo disse, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Ou seja, mas é por causa da vida de Jesus que eu sou o que eu sou. E a sua graça, ou seja, e a sua vida que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, do que todos eles. Quer dizer, todavia não eu, mas foi a graça ou foi a vida de Deus que trabalhou comigo. Não existe doutrina nenhuma, por mais bíblica, que vai te dar vida, que vai te dar
criar alguma coisa que vai transformar a tua vida. Não, você está fumando, eu tive esse problema há tanto tempo no início do meu ministério, há 35 anos atrás. Fulano aceitava Jesus, Jesus mudava a vida dele, mas ele tinha problema de cigarro, problema de bebida. Aí os irmãos falavam, o irmão tem que ser batizado nas águas. Aí ele era batizado nas águas, sabe o que acontecia? Ele continuava fumando e fumava mais ainda. Ah, não, mas você foi batizado nas águas, você tem que cumprir isso, você tem que fazer... Começaram a pegar influências do judaísmo, misturavam, né, na nova aliança, e só dá confusão e fedor. E o irmão ficava frustrado porque não vencia. Ei, a graça de Deus muda, mas a doutrina da graça, que não é ignorar a lei, não. É uma vida, a vida de uma pessoa. Quando eu fui salvo, eu não recebi uma doutrina. Eu recebi a vida de Jesus no meu espírito, muito pequeno. Eu tenho que crescer na graça. Ou seja, o Senhor tem que crescer como vida dentro de mim. Na medida em que eu cresço na vida de Jesus dentro de mim, a vida da minha carne vai diminuindo. Isso não é doutrina, isso é experiência viva. É isso que eu quero que você entenda. Eu não sou contra doutrina, nada. Mas eu sou a favor, sabe de quê? Que a graça de Deus, que é o próprio Jesus. Eu não fui salvo porque eu quis fugir do inferno, isso aqui não. Eu só fui salvo porque Jesus entrou dentro de mim, iluminou o meu espírito, eu nasci de novo no meu espírito porque ele entrou, senão eu não tinha nem capacidade de crer nele. É pela fé. Fé e graça é sinônimo de uma coisa só, é Jesus. Ele é a nossa... Paulo tem um versículo que diz numa das cartas, ele disse, referindo-se a Jesus, ele é a nossa fé. Se eu creio nas promessas de Deus, é porque Jesus está dentro de mim e com a vida dele em mim, eu posso acreditar em tudo que a Bíblia diz. Mas hoje em dia as pessoas fazem rituais na igreja evangélica dizendo, olha, faz assim, toca assim, bebe assim, compra isso e aquilo. Tenha fé, como se a fé fosse um elemento o quê? Que depende do esforço humano. Então, queridos, o que eu quero dizer é isso. Realmente é pela graça, é pela vida do Senhor e não é por ritual nenhum. Não adianta você cumprir todos os rituais, nada vai acontecer. Não vai. Não quero que você se engane. Mas, bom, eu vou continuar explicando na outra aula, na outra. Eu acho que vou ter que dar umas 20 aulas mais ainda para usar a própria Bíblia e deixar que a Bíblia fale por si mesmo. Nós vamos dissecar o livro de Gálatas e depois a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. E diante de Deus você vai ver, você quer ter liberdade em Cristo? Até amanhã ou até a próxima aula, sei lá, enfim. Que Deus abençoe a tua vida, que você leia a Bíblia e receba a revelação dele. Em nome de Jesus. Um abraço, Pastor Júlio, aqui da Missão do Farol. Nós voltamos amanhã, 30, 32, às vezes 36 minutos. Até lá.